Como é que vocês estão? Bem, Bem? ah, sobrevivendo na resistência. Thelma, você está muito dramática. Faz tempo, faz tempo que eu tô assim. Eu queria que o mundo mudasse um pouco, não para de vertiginosamente ir abismo abaixo. Não, mas ele está mudando, né? O problema Tá, tá. Exatamente. ele está mudando. A questão é para onde, né? É, Ele está, ele segue, né? Ele segue. é. Mas vamos lá. Vocês pararam a leitura, eu não estava uma vez. Eu também não. Estava no encontro passado. A Meire estava, não estava, Meire? Eu marquei aqui que nós Eu paramos na também. página 474. Acho Ah, que só a Meire que 474. estava, né? Quem estava? A Ana estava? Sim. Eu também estava, Ela sim. também, né? É. Tá. 474. 474, mas aí. Verdade. Tá bem? É, tem bastante ainda, né? Tem. Tem bastante. Por isso que a gente tinha pensado, né? Nesse encontro de todo mundo, não sei, pelo menos alguém teve a oportunidade de ler o capítulo? Eu faltou dois Alguém o pedacinhos. quê, Beth? Eu não te Teve a escutei, desculpa. oportunidade de ler o capítulo? Ah, sim, eu li todo. Eu estava lendo pela segunda vez ainda, porque eu li semana passada, semana retrasada, mas li. Eu acho que a gente podia ir retomando um pouco para aquecer as nossas impressões, né? Sobre o capítulo que a gente foi tendo. Eu vou dar uma largada aqui, né? Mas eu acho que uma das coisas que a gente foi tendo eu acho que nesse capítulo, eu tenho um pouco a impressão que o Schopenhauer vai apresentando, né, cada vez mais, assim, o Mama, como não é o Mama não é na relação com a floresta, é o Mama sendo floresta, né, e a Uhum, floresta sendo o Mama. Eu acho que nesse uhum. capítulo ele vai batendo aí o martelo em alguns aspectos, né? E eu acho que ele insiste muito, né, quando ele fala que para os não indígenas, né, tem uma ideia de ecologia. Eu acho que ele insiste muito na dissociação que nós fazemos, né, e uma dissociação que é difícil mesmo. Eu acho que é muito uma dissociação que não é fácil você compreender as outras formas de vida com numa horizontalidade, né, é diferente, mas numa horizontalidade de importância e de valor, né? Então quando ele insiste, oi Ju, boa noite, Uhum. e a, a- desculpa, a Ju ela tá com uma coisinha aqui, aí quando vem para frente parece a orelha do Mickey, assim, parece, gente, não parece? Aí, quer ver, ó? Aí, É, porque ficam duas bolinhas, duas duas bolinhas. bolinhas. É verdade. Tudo a ver aqui com o espírito da floresta, duas orelhas. É, é algo lá na porta, lá atrás. E o coque dela. Mas que ele vai falando sobre a ecologia, né? Os mecanismos, isso é uma coisa que particularmente me angustia muito, porque que é a mesma ideia de sustentabilidade, né? Que eu acho que é fruto, para mim, é fruto da nossa impotência, de fato, de fazer mudanças estruturais. Então, nós vamos, né? A gente não, eu acho que não consegue.
se relacionar de uma maneira, eu acho que interna, com a Terra, com os outros seres vivos. Acho que a gente não consegue, né? E talvez por mais esforço que nós façamos, que nós aqui façamos, e todos nós aqui, todas nós aqui fazemos, né? Mas eu tenho a impressão que a gente não consegue. Eu acho que a gente dificilmente, a gente tem um modo de vida, tem uma dependência. De vez em quando eu me lembro, né, do que a Neuza falou, né, num dos encontros, que ela falou assim, mas a gente, né, a gente vai negar o que a gente tem, né, o que a gente sabe, né? Eu, eu achei que foi super importante aquelas colocações. Eu acho que não é negar, né? Mas eu acho que a gente não sabe onde pôr ou o que fazer. Eu acho que a gente se justifica e eu acho que foi eu não me lembro agora, mas é alguma empresa que produz roupas a partir de, eles pegam aquelas roupas lá no Atacama, fotografam, vocês já viram isso? Eles fotografam onde a peça de roupa, naquele amontoado de roupa, aquele chão de roupa que tem no Atacama. Eles fotografam onde eles encontram a roupa, aí eles levam, higienizam e tal, 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 aí bota onde a roupa foi encontrada, a roupa ok, e aí você paga só o frete para receber a roupa. Mas tem um incentivo, é interessante, né? Mas me ficou a sensação de um incentivo, né? A propaganda da venda, ela é muito parecida com a outra. Eu não conheço direito o projeto, né? Estou falando a partir do que eu vi, que é bem pouco. Que é interessante essa ideia toda. Você paga só o frete e recebe a peça de roupa, né? Já higienizada. Mas a ideia a necessidade das coisas, a gente continua tendo, né? E essa, né, a necessidade das coisas que não são essenciais, né, sejam elas quais forem, faz com que a gente retire mais do que aquilo que é possível, aquilo que a terra suporta. É como jogar comida fora, né? Às vezes a gente faz um pouco a mais e você fala, mas é um restinho, né? Que esse restinho não dá para nada, né? Que é uma colher de alguma coisa, né? Mas também não sei como resolver, também não sei. Então eu tenho a impressão, eu acho que o Copenau ele vai nesse capítulo ele vai dizendo essas coisas e ele vai colocando meio num canto de parede. E acho que tem o desânimo dele, né? Acho que foi esses dias que ele falou, né, que o mundo dos brancos o entristece muito, né? Ele fica muito triste com o mundo dos brancos, né? Se ele tivesse ouvido o que aconteceu com a Marina, né, o desrespeito dela, eu não sei o que ele pensaria, né? Aquela história toda e, enfim, a Marina ser destratada como foi. Então, de Uhum. fato, né, é um mundo muito, não que a gente não mereça, né, diferente, mas não sei. Não sei o que vocês pensam. E ele fala muito da escuta, né? Que a gente não consegue ouvir, né? A gente ouve, acha bonito, mas fica dissociado, que isso implica numa mudança muito grande, que talvez nem a gente tenha amplitude do que é, e talvez a gente não consiga mesmo. Eu acho que teve um encontro, né? Que a Marta até comentou conosco lá atrás, que ela falou que uma das coisas que ela tinha feito que implicava num esforço quando ela ia para o Rio, né, para encontrar o esposo, ela passou a ir de ônibus e não de carro, que é mais tempo, que é mais tá, mas que era uma maneira de ela não botar um carro na estrada com uma pessoa dentro, né, uma maneira dela queimar menos petróleo, né, de evitar pegar voo, né, ela falou,
estou evitando pegar voo, estou indo de ônibus, né? Que é um esforço, sem dúvida. Mas não sei como é que a gente, que são esforços, né? E talvez cada um de nós aqui pudesse elencar, né, várias situações de tentativa, né, de mudança de hábito, né? E acho que o Copenau, assim, nesse capítulo, ele fala muito disso, né? Desse espírito da floresta, que é algo absolutamente concreto, ele não é uma coisa abstrata, é concreto. Acho que eu concordo muito com você, Beth, porque eu fui lendo e é uma leitura tão diferente, né? É como ele descreve como os brancos olham para a mesma situação, para a mesma floresta, mas de um jeito totalmente diferente, né? Então, quando ele fala da pele da terra, né? Que são as folhas que ficam ali caídas, ele vai dando uma ideia que eu fico muito assim encantada, mas ao mesmo tempo você tem razão, eu acho que a gente não vê desse jeito. A gente vê através dos olhos dele. Acho que ele tenta mostrar através dos olhos dele, mas não é uma coisa que a gente faça naturalmente, porque não está no na nossa raiz, né? Acho que não está no jeito como nós fomos criados ou vivemos aquilo, não. Acho que a gente não vive, não dá para comparar. Outra experiência, né? Você falou da pele da terra, né, Neuza? Por exemplo, imagina que eu tenho um pedacinho aqui, um jardinzinho, tenho um pedacinho de terra. O nosso movimento é de pegar alguma planta que, enfim, a gente vai na floricultura, vai, ou chama um paisagista, tal, para fazer um negócio bem bonito. E aí tudo aquilo que nasce, a gente arranca porque é mato. E é muito interessante, né? Às vezes a gente não pode ver um terreno vazio que a gente entra. E a gente sempre volta com muito, um monte de muda de planta. A gente fala que tem os nossos viveiros espalhados pela cidade. A gente vive, né? Eu acho que hoje quase todas as plantas que tem aqui são de viveiros de terrenos baldios, né? Ou na beira da estrada e tal. Mas não é um jardim esteticamente bonito. Ele é diferente, ele tem mato, ele tem que mato, né, ou sujar a mão de terra, né, eu acho que faz parte do nosso olhar. Existem, todas as flores são mato, todas elas, Uhum. né? São comestíveis, inclusive, tem as Os plantas, que punks, hoje a gente chama de punks, né? Eu comia pra caramba punk quando eu era pequena. elas são, né, mas a gente tem uma estética que é difícil quebrar essa estética. Uma coisa assim, dizer, se eu deixar a terra oferecer o que ela tem, e não é só a terra, mas eu acho que isso está com as pessoas, né, que a gente, né, que a gente, com quem a gente convive, mas que uma boa parte das situações de conflitos, principalmente quando envolve adolescente ou filhos, né, as pessoas têm uma expectativa daquelas pessoas serem uns casais, dos amigos, de serem de uma determinada maneira. As pessoas querem que o outro seja de uma forma. Eles não deixam o suposto mato crescer. Eu tenho que ter uma planta ali com a ideia do Burle Marx, eu tenho que ter três aqui para fazer um conjunto ali e tal. Eu tenho um padrão, tenho uma expectativa, né, de sucesso, de gente feliz, de... Então a gente faz isso com todas as coisas, né? Eu acho que a gente não tem uma dificuldade muito grande, sei lá, eu estou chupando laranja, e aí eu cato as sementes de laranja e eu coloco, então de vez em quando nasce um pé de laranja, né? Que às vezes não vai para frente porque já está muito sombreado. Então, ele fica de um tamanho e tal, depois ele se vai.
desaparece, e depois nasce uma outra coisa. Mas aquilo que está dentro da terra, se a gente não deixa, está dentro da terra, dentro das pessoas, aquilo que está dentro da vida, né? Eu acho que é uma das coisas que o Copenau pede. Se a gente não deixa brotar isso, seja lá como for, né? A gente vai tendo modelos de repetição, né? Eu acho que eu comentei. Se eu comentei, que é uma história que eu gosto de contar, vocês me falem. Eu comentei sobre uma muda de um jasmim que tinha um vizinho aqui que tinha. Era um vizinho, Não. a Dona Maria. Ela e o seu Antônio, o filho dela. Ele vendia banana e ela tinha um jasmim lindo, lindo, uma árvore linda, cheirosíssima tal, e começa a cheirar depois das 4 da tarde, e aí entra na madrugada. É lindo. E aí eu falava, e ele encrenqueiro, assim, ele meio, uma pessoa mais velha, meio angustiado. E a gente diz, a senhora podia dar uma muda, tá? Não sei o quê, tá, tá, tá. E conversa vai, conversa vem, a muda do jasmim, não sei o quê, tá, tá, tá. Até que um dia ela falou para ele, vai lá e pega uma muda de jasmim, porque tinha um monte de muda no chão, assim, que tava nas... Aí ele deu uma muda de muito mau grado, ele plantou a muda ali e tal. Eu acho que passou uns 2 meses, a dona Maria faleceu, mais uns, talvez uns 2, 3 meses, o filho vivia com ela, faleceu. E a gente, assim, nem soube, de repente, tinham vendido a casa, o terreno, e a gente só sacou que tinha sido vendido, isso tudo acho que no período de uns 3 meses, porque o jasmim inteiro estava dentro de uma caçamba. Falou, como assim o jasmim? Ele foi lá, tentou tirar uma muda, tá um jasmim lindo, que era bem na frente. Tá? E o nosso jasmim estava crescendo, assim, estava ali vindo, a gente falou, tá vivo o jasmim. Aí a gente começou a sentir o cheiro da flor, tal, o jasmim estava indo para frente, mas quando ele caía a flor, tinha um período que ele ficava parecia meio morto. Aí um belo dia, o jardineiro, o seu Louro, que na época trabalhava aqui, né, olhou e falei, seu Louro, cadê a planta que estava aqui? Ele falou, ah, aquele mato eu joguei fora. Seu Louro, pelo amor de Deus, aquele era o jasmim que você jogou fora, tal, assim, foi uma chateação, tal, tal, tal. E tentamos ir atrás, mas assim, já tinha ido, ele enfiou dentro de um saco, botou na lixeira. Quando a gente viu, o negócio já tinha ido. Tá bom. E tentamos, ao longo de vários anos, encontrar esse jasmim. Eu acho que se passaram uns 12 anos. A gente sempre com a história do jasmim na cabeça. A gente estava entrando e que cheiro é esse? Gente, é o cheiro de jasmim da Dona Maria. E começamos a procurar. Aí foi impressionante. Tinha um pezinho desse tamanhinho, uma florzinha, bem pequenininho, no meio de um monte de outras coisas. Ele ficou incubado por mais de 10 anos. E ele, é como se ele tivesse pego toda a força dele e botou uma florzinha para a gente saber que era ele. Porque só tem essa explicação. Que a florzinha caiu e aí, ó, até ele crescer e dar flor de novo, demorou, né? Ele está aí até hoje, já, né? Mas foram mais de 10 anos incubado, mais de 10 anos. Como se estivesse esperando a hora de poder sair e de ter forças para mandar o recado. Olha, esse sou eu, né? Então, imagina o que não tem incubado na Terra, o que não está guardado ali dentro, né? O que não tem guardado dentro das pessoas, né? O que as pessoas não, não mostram porque elas não expõem, porque talvez não estejam habituadas a fazer isso, que isso pode gerar um incômodo, um descontentamento, um conflito, sei lá o quê, né? Acho que essa terra, né? Essa terra nesse sentido somos nós, né? Vamos lá, palavra rodando aí, que eu já falei um monte.
Eu tenho uma história parecida, Beth, com a, com o seu jasmim. Eu tinha uma planta aqui num vaso que, que ela morreu, né? Secou, ficou bem sequinha. E eu deixei a planta lá, até que uma vez uma senhora, conversando com ela falou assim, Lude, deixa, ela está só dormindo, um dia ela vai acordar. Eu achei legal a analogia que ela fez e continuei regando o vaso. Continuei colocando água, continuei tratando a planta, né? E desde que um belo dia apareceu uma folhinha verde saindo da terra e aí ela brotou de novo. Mas demorou. E eu cuidando do vaso. Interessante porque até em vaso, né? Tá, de qualquer forma tem terra ali, né? Parece que o amor é isso, né? O amor é aquela coisa que a gente vai, que a Cuidar. gente vai, que a gente vai, que a gente vai, que a gente não desiste, né? O amor é o que faz com que a gente esteja sempre ali insistindo, né? E talvez seja um dos nossos pilares, né? No nosso trabalho. Porque se a gente não conseguir ter amor, eu acho que a gente faz é técnica, né? E não, a gente não tem, né, não tem encontro de almas nenhuma, né? A gente fica ali na razão das coisas. E o jasmim, Beth, também tem um jasmim aqui no vaso, e ele é meio voluntarioso, meu jasmim, porque ele fica na varandinha, né? Quando eu coloco ele no cantinho da varandinha, ele reclama. As folhas vão amarelando e reclama, de alguma forma ele reclama. Aí eu volto ele para o lugar onde ele gosta de ficar, ele fica verdinho, dá flor o ano todo ali. Olha, eu acho, Então, eu acho que tem essa coisa com as plantas também, né? Essa linguagem das plantas que a gente, de repente, a gente não está com um olhar muito para isso, não, né? aproveitar e trazer o Salgado para cá, né? Uma homenagem até, né, ao Sebastião Salgado. Porque não sei se vocês acompanharam, mas a trajetória teve um momento que foi assim, quando eles tinham não só ele e a Lélia assumido, né, a terra da família, a fazenda, que estava tudo devastado, mas até ele fazer o livro, ele não, né? Até ele fotografar para Lélia fazer o livro Origem, ele estava completamente adoecido. Ele, a Lélia, eles estavam muito adoecidos. E ele contou essa história, ele contava essa história muitas vezes. E aí ele falou, olha, Origem não, Gênesis, né? Ele falou, eu preciso me curar. E aí, para curar, né, ele sai e ele vai procurar lugares que estavam até então intocados pelas mãos humanas. E a partir desse momento, quer dizer, e Gênesis foi o último grande projeto dele. Ele falou: esse é o meu último grande projeto na época, né? E o livro é lindo, né? O livro é lindo. Mas mais do que isso, foi um trabalho de cura. O que o Salgado fez foi fazer um trabalho de cura, né, a si próprio, à família, à terra. E ele, ao longo da vida desses anos, ele ia dizendo, à medida em que a terra ela foi se regenerando, claro que tem um monte de árvore plantada, mas à medida em que a terra foi se regenerando, né, nós também fomos. E nós passamos a ficar muito mais saudáveis. A gente saiu dos processos de adoecimento, né? Eu acho que é mais uma situação, é mais uma tentativa de tomar, né? Precisava, essa cura, né? Ela estava ligada, nunca deixou de ser nenhuma atitude política,
nenhum instrumento de luta, mas foi por um caminho muito mais amoroso, né? Que Ele era conta que o médico dele disse para ele: você para de fotografar a desgraça humana, porque você está contaminado por esse lado triste, por esse lado doentio. Você mude a sua vida e mude o jeito que você fotografa. Foi aí que ele foi atrás da, do Gênesis, né? Daquilo que estava renascendo, né? Da Terra. Então é isso aí. ele A gente é contaminado pelo que a gente faz, né? é lindo isso, né? É. Talvez seja um caminho para a gente. Eu sempre fico pensando, né, na nossa lida, nas nossas relações, né, no nosso dia a dia, nosso trabalho também. Talvez seja um caminho. Mas fica muito claro no capítulo que ele diz, né? Você respeita e você é respeitado. Hum. Você dá e você recebe. E se você arranca, se você corta, se você mata, você não vai mais receber nada. Você vai receber secura, terra dura e a morte, né? E a infertilidade. Acho que ele fala muito de fertilidade, né, nesse capítulo. É. E não é por castigo, né? Não é porque você está sendo punido. É porque Não, você tirou aquilo, não tem isso. punição, né? Que a punição, ela é do nosso universo, a punição é do nosso mundo. Não, tem consequência, né? É, tem consequência, mas não punição. Ninguém está sendo punido, É, né? É o que eu faço volta para mim, isso. né? É a lei cósmica do retorno, né? Hum. Sim. Ele fala do que os brancos chamam a floresta de meio ambiente. É muito interessante porque ele vai jogando. Né? O que é floresta, os brancos dizem que é meio ambiente. Essa E, palavra também não é uma das nossas, e nós a desconhecíamos até pouco tempo atrás. Para nós, o que os brancos chamam assim é o que resta da terra e da floresta feridas por suas máquinas. e se é meio ambiente, onde é que está a outra metade, né? Se é um meio, cadê a outra parte, né? Onde é que ela foi parar? Uhum. Eu acho que Acho que a gente pode tem que falar. acreditar muito no Jasmim, viu? Porque esse capítulo dá um pouco de tristeza ver que, né, que o percurso é tão destrutivo, né? Embora a gente acredite que a natureza se refaça, mas do jeito que as coisas são, né, estão. Então, mas para que a natureza humana ela se refaça, né? Ela também precisa, talvez, dar um pouco mais de espaço. Ela precisa ter espaço, ter tempo. Ela precisa ter condições de ela também entrar em contato com aquilo que é dela, né? Uhum. É como, eu não sei também como é que vocês sentem, mas é como em muitas situações, né, de atendimento, que chega assim, mais no final
da sessão e a pessoa fala, tá, mas hoje a gente, afinal de contas, fez o quê? Né? E às vezes uma sessão maravilhosa, né? Mas então a gente não resolveu nada ainda, né? Então tem uma agressão, né? Mas tem uma dificuldade em, olha, mas acho que ou a gente falou hoje, sei lá, de outras coisas, mas não falou de mim, não falou do meu problema, né? Então a utilidade eu acho que das todas as coisas, né? Tem que ter uma utilidade e não tem um espaço de entrar em contato de fato com essa interiorização, da gente ter tempo, né? Para estar com as coisas, né? Agora, apesar da tristeza, Neuza, o Schopenhauer faz uma coisa que para ele é muito sofrido, né? Como para a gente talvez outras coisas sejam. Mas ele sai da casa dele, ele sai daquele conforto dele para andar pelo mundo, para tentar ter aliados, porque ele tem um conhecimento de que nós somos uma floresta e nenhuma árvore sobrevive sozinha, né? Então ele busca aliados, me parece que frequentemente, e nós somos esses aliados, né? Então ele sai do conforto, ele sai da tranquilidade, ele sai dos rituais dele para poder dizer para as pessoas, né? Para poder contar as coisas que ele ouviu, que ele aprendeu, que ele sabe. Enquanto você ia falando, Beth, me veio muito uma. Ficou vindo aqui, né? A Terra dá, né? Lembrei do Nego Bispo também, e, e fiquei pensando, né? Uma experiência aqui própria, que eu voltei para casa dos meus pais, e era uma casa, um terreno grande, que teve muitas árvores, teve muitas coisas aqui, né? E depois foram derrubando tudo e plantando, sobrou um quadradinho pequeno, né? Onde minha mãe plantava rosas, fazia ali um pequeno jardim. E depois que ela faleceu, um sobrinho meu começou a cuidar desse espaço, né? E, e é muito interessante, assim, como um pequeno espaço
é de uma riqueza tão enorme, né? Porque em volta tá cheio de cimento, mas só naquele quadradinho assim, dá muita coisa, né? Dá muita coisa. A terra brota ali, é de uma riqueza, né? Tenho cuidado, claro, desse meu sobrinho, que tem uma mão maravilhosa para cuidar das coisas, mas assim, eu fico pensando, acho que eu fico pensando um pouco na esperança, né? Quando a tristeza que a gente está falando aqui, mas também dessa esperança, sabe? Que está presente ali, né? Que tá brotando, tá ali, sendo oferecido. Nossa, teve. Depois eu mando para vocês a foto de uma abóbora enorme. A abóbora pesa 14 quilos, que deu naquele pedacinho, naquele quadradinho minúsculo ali, né? Então, isso me fez lembrar também um texto, uma fala, na verdade foi um vídeo do Krenak, né? Que ele falava disso, dessa terra, né? Que as pessoas plantam as coisas, e querem tirar, querem só, né, a utilidade da terra, né? E ele falava até do próprio Davi Copenau, que uma vez conversando com ele, disse que o que ele fazia quando queriam invadir a terra de novo, que os garimpeiros estavam muito próximos, o que o Davi fazia? Ele falou assim, eu simplesmente vou para a terra e deito, eu me deito lá no meio da terra, né, no meio da floresta, e ali eu fico, porque é ali que eu vou ter a clareza, vou ouvir, a terra vai falar comigo, a floresta vai falar comigo, a mama vai falar comigo. Então, assim, dessa relação, né, que é tão estreita. Eu acho que eu com o meu pedacinho, com o meu quadradinho, também fico aqui, né, nessa busca, né, assim, quase que eu preciso acreditar que algo ainda é possível, né, que um laço eu ainda consigo manter com essa terra, né, então, acho que é um pouco por aí que eu vou pensando, né, e assim, até quando ele fala do Chico Mendes, né, ele traz a imagem do Chico Mendes aqui, falando da riqueza desse branco, né, que de repente estava ouvindo ali, que sonhou, que entrou em contato com tudo isso, né, e que ele acreditou ser uma pessoa que estava, sim, defendendo ali, né. Então, sei, eu fico com essas esperanças, né, que a gente tem, de alguma forma, a gente tá cuidando, né? No mínimo, eu tenho a mania aqui, porque como tem a terra, a gente guarda todo o lixo orgânico, a gente separa para colocar, para fazer a compostagem, colocar lá. Então, assim, qualquer coisa que eu corto é um cuidado, não, deixa eu colocar, às vezes, nossa, mas uma coisinha à toa, né? Um pedacinho de uma casca de cenoura, alguma coisa. Mas é sim, vai voltar para a terra. Isso, assim, passou a fazer parte do meu cotidiano e assim me dá um prazer, né? Me dá uma satisfação de eu me sinto, assim, eu vou sentindo essa ligação. Então é por aí. Acho que é um pouco por aí. Você falou do Ailton, né? E a Miri tinha falado da planta, eu me lembrei do Iatu, né? Que o Iatu não está morto, né? Ele está adormecido, ele está se protegendo, esperando ter forças e condições de voltar, de poder. Então, não importa o tempo que ele fique ali, né? Mas ele está ali. E ele vai renascer, né? E quem diz isso são os sonhos, né? Já que a Ana trouxe o Nego Bispo e a terra dá, a terra quer, é bom fazer essa pergunta, né? Assim, ela dá, o que que ela quer? O que que ela quer? O que que a terra quer? Porque aí eu fico pensando, né, assim também. É, aquele vídeo, um documentário que colocaram no grupo falando sobre o quanto a Amazônia, a floresta foi plantada
e o quanto o número de árvores que são frutíferas é exponencialmente maior do que o número de outras árvores. Então, tem ali o toque, o resquício da relação humana com o ambiente. Os povos originários plantaram a Amazônia, naquele vídeo e tal. E eu já tinha visto também que teve uma vez um Moitará, não sei se você veio, Beth, a Neuza, no Moitará Terra Brasilis, que falaram da Serra da Capivara, né? Então, depois eu fui até com o Calia para a Serra da Capivara, por causa desse Moitará. Foi muito louco, muito louco, muito louco, muito louco. E assim, lá já, naquele Moitará já estavam falando tudo que está naquele vídeo, dos povos que viviam lá, assim, muito louco, isso faz mais de década, né? Então já é um conhecimento que está consolidado, que já tá estabelecido, já foi. E aí fica pensando isso, assim, né? Ela dá, ela quer. O que que eles davam para ela? Porque ela dava muito, né? Uma floresta inteira. O que é, né? Que eles davam para ela? Aí fico pensando assim, acho que é dar isso que a Ana estava falando, né? Assim, é dar um reconhecimento muito, assim, se envolver mesmo, no lugar do envolvimento, também pegando o Nego Bispo, né? Assim, ela quer ser reconhecida com uma existência mesmo, assim, ela quer se relacionar, né? Se for para brigar com ela, que brigue com ela, mas que se for para fazer carinho, que faça carinho nela, num lugar de troca muito sincera, muito honesta, com o ser, um ente, né? Teve um tempo, uns anos, uns 5 anos atrás, não sei, que a gente fez um curso de astrologia, né, Ana? Não lembro quantos anos faz isso. Uns 5 anos. Sim, foi 2018. 2018. É. A gente fez um curso de astrologia e a ideia. Porque assim, astrologia é a ciência que estuda os astros, né? Os astros. Mas ninguém fala que a Terra também é um planeta, ninguém estuda a Terra na astrologia. E a existência, né, assim, pensando assim, até os planetas todos são representados com cruz, porque é através da energia que vem do chão que eles chegam em nós. Não é do céu. É do céu, mas é através da Terra. Então a gente fez umas 2 aulas só sobre o planeta Terra num curso de astrologia, né? E é um lugar de dar reconhecimento, assim, né? A senhora existe e tudo que chega até mim chega através da senhora. Acho que é porque ela quer um pouco é isso, assim, né? Ser reconhecida, fazer parte das nossas vidas. Das nossas vidas, das nossas ciências, da nossa imaginação, da nossa mítica, né? Assim, fazer parte do nosso cotidiano, do mamão que sobrou a semente, eu vou plantar aqui, ela quer fazer parte, né? Nossa, eu fico arrepiada até. A Ju falando aí da astrologia, dos planetas, me veio aqui uma coisa que me bateu na cabeça esses dias sobre os planetas mesmo, né? A Terra, a Terra e Vênus são os dois únicos planetas com nome feminino. É a Terra, a Vênus, né? Muita gente chama o planeta Vênus, né? O resto tudo é masculino, é Urano, Netuno, Mercúrio, Júpiter, ou Urano, ou Mercúrio, né? E eu acho que passa por isso também um pouco, né? Essa questão de toda essa agressão que a Terra, que nós temos sofrido, né? Nós, eu falo enquanto Terra mesmo, é a questão do feminino que passa por aí mesmo, penso, né? Da misoginia, né? Do ódio ao feminino. A misoginia ela também recebe, entendi. Acho que sim, Lud. Faz muito sentido. Eu sinto assim também. E fiquei pensando como a imagem de hoje, né, da agressão à Marina, é muito a representação disso, né? Porque era justamente o ataque a ela que está ali na defesa, né? Uma mulher, e aí vem aquele bando de homem lá e
né, faz aquilo, né? Então, tá ali, tá representado. E nessa hora eu fico pensando também o quanto, né? Tudo que ela faz incomoda muito. Então, quando tem, eu não acho que a gente precise de mártires, não, né? Mas, assim, o quanto que gostariam que ela desaparecesse, né? A gente olha, pelo menos eu olho, e eu falo, nossa, né? Tão pouco, né? Parece que a gente não anda, né? Nessas questões, né? Na questão ambiental, tal, a gente anda muito pouco. Mas aí, quando eu vejo uma situação dessa, eu falo, bom, a gente anda, porque para ter essa raiva toda, esse ódio todo, né, e essa agressão toda, a gente está andando em algum lugar. Talvez, não sei onde, mas a gente está andando, né? Muita agressão, muita violência. Já que a gente está falando da vida, eu vou compartilhar aqui um filme para a gente assistir, tá? Deixa eu só ver como é que eu vou fazer aqui. É curto, bem curtinho, um curta, fala sobre a vida. Deixa eu só ajeitar aqui para poder. Só um minutinho. Pronto, acho que agora vai. Vocês estão vendo a minha tela? Então, Sim, sim. legal. Se não der para ouvir, faz um sinal assim, tá? Primeira vez que me pergunto o que é a vida. O avesso de um silêncio. A vida é. Como explicar?
vida é algo passageiro. A minha vida é intensidade. Isso aí é complicado, né? É um intervalo. Eu acredito que a vida seja a passagem. A vida é sentir. Seria uma forma de acertar mais uma chance dada por Deus para a gente corrigir erros. Não, primeiro para começar, que essa pergunta é muito difícil. Uma aventura. Você está sempre aprendendo coisas novas, conhecendo coisas novas. Eu também não sei o que é. Que a vida é essa música do Vila Lobos hoje, no Batiana, número 5. É o que cada um faz dela. Cara, eu tinha essa resposta. A vida são compartilhamentos. O amor é vida também. A vida é o agora. É todo dia acordar e falar assim, que bom, acordei. Um estágio passageiro entre o lado mineral e orgânico. É algo a se aprender, né? Todo dia. Acho que esse vento, esse presente. Amor. Esse instante aqui, né? Eu acho que o mais próximo é nós. Nossa. O que o Abu me ensinou com isso? É atuar. La vida es muy interesante, sí. Pasar bien, feliz. É algo magnífico. É uma delícia. É uma delícia estar vivo e poder aproveitar. Estou tentando descobrir o que é a vida até agora. Vamos ver se até o fim da vida eu vou descobrir o que é a vida. Simplesmente é um dia. O sea, muchas cosas se podían de la vida. É tudo isso, né? Para mim, a vida não é um ecossistema. Creo que se ha relacionado mucho a las etapas que he vivido. Considero a vida um milagre. La vida es la esencia que nos comparte la madre, el universo. Fantástica e misteriosa experiência e jornada, que é esse trajeto entre o efêmero e o eterno. En sí es Dios. A vida seriam as possibilidades que nos são dadas. Nossa, muitas vezes eu me perguntei isso. O que é a vida, né? Porque a gente está aqui, não sabe por quê. A vida é um resumo
que Deus deu para nós. A vida é como a gente estar na estação do trem e pegar o trem. A gente pega e fala, bom, hoje eu quero descer lá em tal lugar. Quando eu falo eu vou descer lá em tal lugar, tem outros que já descem antes de mim. Tem outros que sobem o trem antes, eu já estou dentro. A vida é o que a gente vai vivendo. Não é para pensar nela, é para embarcar. É de viver terra, entendeu? É respeitar o próximo e cuidar onde você vive, né? E aprender com o universo também, que tem outras maneiras de lidar com ela, que é floresta, rio e o outro. A vida, para mim a vida é a vida que a gente, para viver, né? Para viver, quem ficar honesto, quem ficar muito cuidado, bem cuidado, que cuida da vida dele, né? Vida é uma escola e aos poucos vai tendo as fases diferentes e a gente vai, aos poucos, a gente vai aprendendo sempre mais novas etapas da vida que vai mudando. Só que o tempo é curto, passa muito depressa. A vida então o que é? Certezas, riscos e dúvidas, força estranha é fé. É o ensaio pra morte, é respirar, é sentir. A vida é o que acontece quando não estamos aqui. É transpiração, sorte, é o fogo de Camões. A poesia do funk, é tela em branco. É simples, nunca é fácil, show sem palco ou palanque. Rara, efêmera, silêncio é frágil. É a luz, a escuridão, eterno avesso do silêncio. É caminho andando, noite escura é samba. É o tempo contando, de janeiro a dezembro. Brilho quente de amar, dor de perder alguém ou de acabar de encontrar. É ser contaminado, entubado e lutar pra vencer. É o desespero falando na boca de quem acha que não fez tudo o que queria fazer. É esse medo constante de partir ou morrer. A harmonia do corpo, da alma na terra. É querer viajar o mundo inteiro. E é também uma casinha no alto da serra. É ter filhos paridos, feitos e adotados. É cinza de quarta, amor de carnaval. É teimar, insistir, caso algo der errado. Tem na vida abandono, o medo, o bem e o mal. Na falta de graça, sem cor nem tempero. Esquálida e sou, só respirar é o segredo. De tanto pulsar, no meio da cinza embolorada. E ainda existe a vida. E a vida aqui tem morrido de fome, deitada no chão duro, encarando o céu com o buraco na boca do estômago. E o gemido assustador e cruel, porque a vida é calma, é pressa de comer. Vida é tudo, é ganha, movimento constante, universo, energia, o cosmo, a vida. A vida aqui é o que dá pra ser, e a vida é o que é. Diga lá, meu irmão, é o madeira em noite de prata no chão. Ribeiros, beiradeiros, um salve aos irmãos. Namorar no barranco, estado de todo canto. E a vida é o que é, diga lá, meu irmão. E a vida é o que é, diga lá, meu irmão. E a vida é o que é, diga lá, meu irmão. E a vida é o que é.
pouco de vida para a gente, né? Com toda a diversidade da vida. A vida é o que cada um quiser fazer dela. Eu acho ótimo. Não quiser. O que quiser fazer e o que não quiser, né? É terra. É. É engraçado que enquanto eu estava assistindo, me veio um outro filminho na cabeça que tem no YouTube também, se chama Vida Maria, mas é tão triste o filme que eu fiquei comparando aqui um e outro, Vida Maria. É um filme, acho que é de 8 ou 10 minutos o filme, é bem curtinho. É uma animação, não é? Mas é uma realidade. Não é uma animação, é uma realidade. É. Mas é uma realidade que coloca nesse filminho, é a realidade que é muito dura, né? Que é posta nesse. Alguém quer falar mais alguma coisa? Ou a gente vai naná? Ou cada um vai fazer o que quiser também. É. Eu vou ficar com essa imagem do bichinho, sabe? E depois virou uma borboleta. Cai, não cai, cai, não cai. Borboleta. Uma borboleta, né? Nossa. Agora, eu nunca, até então, eu nunca imaginei que, eu achei que o casulo, o bichinho, ficava no casulo. Ele não fica. Ele sai quase inteiro para comer, ele anda o dia inteiro. Ele fica andando o dia inteiro pela planta. Ele não sossega. Hiperativo. Animado. Mas eu já vi outros casulos que não são nem, não tem essa arquitetura, né? Eu vi uma coisa meio camuflada ali também, né? Construção, eu achei diferente. Eu acho que esse é animado. Os que eu via ficavam tudo penduradinhos, assim, tem que ter um lugar para eles ficarem pendurados, né? Mas não era nem vegetal. A planta. Gente, nos vemos daqui 2 semanas, então. Então, com o professor Zimpel, né? Vamos aí para a Arqueologia da Amazônia. Depois eu vou mandar o material dele para ter uma ideia, um pouquinho. Assim, é um cara bem bacana, que está fazendo um trabalho bem bonito, super respeitoso. Muito legal, assim. Foi muito bom ele poder topar estar com a gente. Então vamos aproveitar. Obrigada. Beijo para Tchau, gente. Beijo, Boa gente. noite. Boa noite para vocês. Tchau, tchau. Descanso.